Fala Swappers, mais uma vez aqui com vocês. Hoje o tema é muito bacana. Trouxe o Wanderson, nosso especialista em capitais internacionais. É um dos sócios aqui da Swap, o mais qualificado para falar desse assunto, com certeza. A ideia aqui do vídeo é explicar um pouquinho como funciona as formas de captação de dinheiro no exterior. Existem diversas, tá? E o foco de hoje especificamente é empréstimo internacional. Wanderson, explica pra gente um pouquinho como é que funciona a estrutura de empréstimos internacionais, quais são os registros necessários, quem pode trazer, pessoa física, jurídica, para a gente tentar ajudar aí os nossos clientes a entender melhor o processo e também se beneficiar de uma consultoria especializada. Primeiro que o capital estrangeiro no Brasil, ele é regulamentado por uma legislação bem antiga, que é a Lei 4131 de 1962. Depois dessa legislação, da Lei 4131, existem algumas resoluções circulares e cartas circulares. E elas estabelecem os procedimentos do capital estrangeiro no Brasil. Ou seja, quais são os procedimentos que a vida desse capital ele precisa ter no Brasil. Perfeito? Então, como o tema de hoje é empréstimo externo direto, quais seria você, por exemplo, empresa que tem uma necessidade de capital de giro, ou por uma decisão da matriz, ou até mesmo você, startup, que efetuou a captação de recursos de um fundo de investimento no exterior e agora precisa ingressar esses recursos a título de empréstimo externo direto, você precisa tomar alguns cuidados, seguir alguns passos antes, perfeito? Então, primeiro grande passo é você ter este negócio fechado com o exterior. Você negociou qual é o valor, qual é a moeda, qual o prazo, se tem juros ou se não tem, qual é a taxa de juros. Se uma vez tendo juros, por ser renda, juros, tem imposto de renda, então aí o tema de tributação nós podemos falar um pouco mais adiante, de quem é a responsabilidade do imposto de renda, obviamente tendo as partes definidas e a responsabilidade de cada uma das partes dentro desta negociação. E aí, uma vez tendo isso negociado, vocês vão traduzir toda essa negociação para um contrato de mútuo. Este contrato de mútuo, nós vamos registrá-lo no Banco Central. Então, lembra que eu comentei um pouquinho atrás que o capital estrangeiro no Brasil ele é regulamentado por uma legislação. E essa legislação ela determina o registro desse capital. Ou seja, toda a vida deste capital passa por esse registro, que é o ROF RDE, que é Registro Declaratório Eletrônico, ROF, Registro de Operação Financeira. Então, se você tem uma operação de empréstimo e esta operação ela é superior a 360 dias, nós estamos falando de uma operação de longo prazo. Então, nós vamos seguir os procedimentos de uma operação de longo prazo. Se ela for inferior a 360 dias, nós temos uma operação de curto prazo. E aí, olhando para a operação de curto prazo, é importante ter apenas um cuidado, que é o prazo médio mínimo exigido pela legislação tributária para que a sua operação de empréstimo ela não incida o IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Neste caso, o IOF Câmbio, tá? Que hoje o IOF Câmbio é de 0,38%. Agora, se o prazo médio mínimo ele for de 181 dias, você não tem o IOF. Agora, se o prazo médio mínimo for inferior a 180 dias, você tem 6,38% de IOF, ou seja, torna a sua operação muito cara e você paga no início, ou seja, você ingressa os recursos e já tem a dedução dos 6,38%. O IOF câmbio é 0,38%, o IOF crédito 6%, a soma dos dois. A soma dos dois dá os 6,38%. Então onera muito a operação de curto prazo. Então é importante só tomar esse cuidado. E aí, uma vez com este contrato de mútuo e o ROF registrado, você apresenta aqui para nós da Swap e nós vamos fechar a sua operação de câmbio e creditar o contravalor em moeda nacional na sua conta corrente. João, eu acho que eu procurei abordar aqui Faltou a gente comentar do imposto de renda. E de quem é a responsabilidade? Isso fica em contrato? Como funciona? Apenas até para conceituar, juros é renda. Renda, não importa a sua origem, ela tem que ser tributada.
Então, a Secretaria da Receita Federal, ela entende que o não residente, neste caso o credor da operação, quem empresta, ele tem que receber o mesmo tratamento jurídico, o mesmo tratamento tributário que um residente. Então, quando ele aufere renda por fonte pagadora no país, ele é tributado. É o imposto sobre a renda, imposto de renda, imposto sobre os juros. Então, dependendo do país, na grande maioria é 15% de imposto, e aí esta alíquota de 15%, dependendo de quem for a responsabilidade, ou seja, quem assume o ônus dessa obrigação, quem assume o ônus da obrigação de pagar o imposto é o não residente. Então, você aplica 15% sobre o valor total dos juros, deduz esse 15% da remessa e manda o líquido para o exterior. Agora, se o residente ele assume o ônus desta obrigação, existe um dispositivo dentro da legislação que diz que a alíquota ela tem que ser reajustada, tá certo? Ou seja, acontece um gross-up na operação. Então, essa alíquota que era de 15%, ela passa a ser de 17,647%. Então, o destaque aqui fica para de quem é a responsabilidade do imposto? É do credor? 15% sobre a remessa, valor líquido remetido. O imposto de renda é por conta do residente, do tomador do empréstimo, 17,647% em remessa bruta. O que é importante comentar também, em outros vídeos nós falaremos especificamente sobre esse cálculo, como ele ocorre, como você deve aplicar em suas operações. Porque não é somente sobre juros, existem outras naturezas que se enquadram também nesse mesmo teor e você precisa reajustar a alíquota quando a responsabilidade é por parte do devedor aqui no Brasil. Em termos gerais, então, só para a gente contextualizar, antes de você capitalizar a empresa para fechar o câmbio, você precisa registrar no Banco Central o mútuo. Então você faz o quê? O ROF nada mais é do que uma autorização prévia. Uma autorização prévia. É você manifestando para o Banco Central este seu interesse em ingressar os recursos para o exterior nesta modalidade, tá certo? Então, isso gera alguma obrigação acessória para o cliente anualmente, dentro dos prazos? Como que funciona ou não? Para empréstimo externo direto é importante que de 2017 para cá houve uma mudança de conceito no Banco Central. Antigamente nós tínhamos o esquema de pagamento, hoje nós temos o cronograma de pagamento. O cronograma de pagamento ele tem que estar sempre atualizado, perfeito? Então imagine que seu empréstimo ele venceu ontem. E agora você precisa atualizá-lo, porque o Banco Central ele precisa gerar essa estatística de qual que é o volume de empréstimos brasileiros, de empréstimos externos no Brasil. E ele precisa ter essa previsibilidade de quanto de remessa pode ocorrer naquele determinado mês, tá certo? Então a obrigação sempre deixe o cronograma de pagamento atualizado. Bacana, isso é muito interessante porque na nossa série de vídeos nós falaremos no próximo sobre capitais internacionais, aporte de capital, quando você entra direto no patrimônio líquido na companhia aqui no Brasil. E nós faremos também 2 vídeos mostrando como funciona a interface do sistema de ROF e a interface do sistema de IED. Então acompanhe essa série aqui conosco. Hoje, só para contextualizar também, a fim de colocar dados aqui para nós, João, hoje aqui na Suap nós gerenciamos aproximadamente 1.000 registros. 1.000 registros entre esse período de 2017, que nós iniciamos a nossa jornada, até hoje. Então nós temos 1.000 registros em gerenciamento. Tá? Isso inclui ROFs, inclui IED, exato. É bem legal porque a gente tem uma expertise muito boa e podemos te ajudar na sua demanda sem sombra de dúvidas. E é muito importante que você tenha uma consultoria especializada para não perder dinheiro, porque literalmente uma operação mal estruturada pode te causar custos futuramente que você pode, desde o D0, desde o início, reduzir. Então, de qualquer forma aqui, Wanderson, a nossa equipe está toda especializada, consegue te ajudar do início ao fim. Entre em contato conosco pelo nosso site, acompanhe as redes sociais. Nós temos toda uma equipe pronta para você. Tem alguma observação, Wanderson? Pensou em negócios internacionais, pensou suave. Legal, ótimo. Conte conosco, até o próximo vídeo sobre aporte de capitais. Forte abraço a todos. Obrigado. Sigam a gente nas redes sociais.